Fábio, você está me ouvindo aí bem? Ouço bem. Vocês me ouvem bem? Agora eu estou te ouvindo, Fábio. Pronto, Bom, beleza. desculpem a todos, desculpa aí, Fábio, a gente teve uma inconsistência aqui na conexão, estamos retomando e eu espero que agora esteja um pouco melhor aí. Bom, eu vou refazer a pergunta que aliás, eu vou deixar para que você faça. Então, eu fiz uma introdução sobre a questão inflamatória, né, do Covid. Apesar de ser uma doença viral, a gente sabe que boa parte dos danos que ela causa no organismo vem de um processo inflamatório exacerbado, que alguns chamam de tempestade de citocinas. E eu queria que você fizesse a próxima pergunta, que foi elaborada pelo Dr. Ricardo. Ricardo, baseado no que você já citou a respeito do uso prévio do tocilizumab e tendo a informação de que se trata, portanto, de o COVID de uma doença realmente inflamatória, onde a tempestade citocínica, citocinérgica, como queiram chamar, acaba sendo responsável pelo acometimento tão grave e sistêmico, o racional para se pensar, pô, realmente essa é uma droga ideal para esse cenário. O que foi que levou a esse tipo de desenvolver esse raciocínio para que os estudos clínicos viessem a partir daí? Certo. O racional para uso se deve à correlação da intensidade de doença, da forma grave, da forma crítica, com esse estado pró-inflamatório, né? E interleucinas pró-inflamatórias participando desse perfil clínico, né? Então, como o TNF-alfa, o eixo inflamatório da interleucina 1, interleucina 6 e a proteína C reativa como um produto final dessa via, como um sinalizador. Em cima disso, na verdade, anterior aos dados só de bancada, de análise de dosagem de citocinas, tem um estudo que foi um estudo que Seu áudio está muito baixo, Ricardo. Eu estou te ouvindo muito mal. E, na verdade, o pessoal está comentando aqui que está te ouvindo mal. Vamos fazer o seguinte, puxa a câmera mais para perto. Vamos fazer direto aqui na câmera mesmo. Vira para mim. Vamos entrar. O vídeo tá bom, Fábio? O vídeo tá bom e o seu áudio tá bom. A única coisa que tá ruim é o áudio de Ricardo. Ah, é o seu áudio. Será que... Troca aqui. E agora, Fábio? Fala aí, Ricardo. Perfeito. O seu AirPod tá ruim. Ótimo. Então, primeiro, análise de bancada de citocinas pró-inflamatórias, né? Existe uma correlação entre dosagem das citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, com o estado clínico, né? Esse eixo pró-inflamatório da interleucina 1, que ativa a produção de interleucina 6 e que ativa a produção da proteína C reativa. A proteína C reativa como um marcador desta via ativa, né, desse estado pró-inflamatório. Além desse estudo de bancada, veio a publicação do estudo no Lancet, um estudo de uma coorte, que demonstra a evolução de marcadores laboratoriais, entre eles a interleucina 6, dessa coorte dos sobreviventes e dos não sobreviventes. Então, aparecem alguns exames laboratoriais, como dedímero, interleucina 6, contagem de linfócito, LDH, a troponina de alta sensibilidade, como marcadores de risco. Entretanto, na análise multivariada, apenas o SOFA-score e o dedímero ficou de fato como um marcador de risco de mortalidade. Esse cenário foi o catalisador do uso de uma droga inibidora da interleucina 6. Esse termo, né, a tempestade citocinérgica, ela foi um termo que ficou bem cunhado no início, já que o paciente tinha um quadro um quadro rapidamente progressivo, dependente de citocinas que, ao ativar o estado inflamatório, causava dano no próprio hospedeiro e com um perfil parecido com o perfil da síndrome de ativação macrofágica,
que eram pacientes que o critério de sintomatologia macrofágica, a citopenia. No COVID grave existe a linfopenia e existe a trombocitopenia, elevação de enzimas hepáticas, elevação hiperferritinemia, então é comum pacientes com ferritina acima de 2.000, e marcador de coagulação intravascular disseminada, como o dedímero, alteração de fibrinogênio e a relação com as citopenias. Então, em cima disso, veio esse conceito de uma síndrome de tempestade citossinérgica. E a correlação, o relato sempre a todo momento, principalmente no início, aí até o primeiro semestre do ano passado, sobre essa relação e o potencial terapêutico de inibir uma interleucina neste cenário. Perfeito. Ricardo, eu acho que a gente tinha programado uma terceira pergunta aqui. O áudio tá bom dele, Fábio? Não, esse AirPod não tá bom, é esse que tá com vocês estão trocando, não. Essa troca aí de AirPod tá... Tem um meu aqui. Bom, Fábio, então Ricardo acabou fazendo, acho que ele acabou explicando detalhadamente, ainda bem, os que estão acompanhando aí, foi excelente, o que seria a tempestade de citocinas, ou citocinérgica. É uma doença extremamente preocupante, porque muitas vezes o paciente tem um quadro viral, normalmente são pacientes que têm um quadro viral sintomático, né, Ricardo? E evoluem para um quadro depois inflamatório exacerbado. Então, a pergunta era uma análise crítica sobre a tempestade citocinérgica. Eu acho que você fez uma boa explicação do que ela é, mas de como ela gera dano ao paciente após o processo e que tipo de danos são esses? Você poderia citar clinicamente, né, de forma bem objetiva? Deixa eu aproveitar e incrementar a pergunta, Ricardo. Então, assim, a pergunta de hoje é a via final, né, o desfecho no paciente, o que é da tempestade. E a pergunta básica é assim, quando eu quero dizer ou quando eu quero comprovar que existe uma tempestade citocinérgica, é necessário, por exemplo, já que a gente está falando do tocilizumab, que é um inibidor de IL-6, é necessário que eu dose IL-6, ou ao dosar outros fatores de ativação inflamatória, eu infiro que exista, portanto, uma tempestade tão intensa. Eu preciso sair dosando marcadores de atividade inflamatória? Perfeito. Isso gerou muita polêmica sobre a síndrome da tempestade citocinérgica. E em seguida tiveram até alguns editoriais muito bons no Lancet, e por último uma meta-análise foi publicada no Lancet, que é a análise destas citocinas pró-inflamatórias, da interleucina 6, em outras doenças. Então, em infecção bacteriana, em síndrome de desconforto respiratório agudo, em ARDS, né? Seja no estado hiperinflamatório ou não da ARDS, na sepse e na síndrome de liberação de citocina relacionada à terapia de células T-CAR. Então, quando você analisa COVID, isso é interessante, porque assim, quando você analisa COVID grave, qual o valor de referência da interleucina 6 é até 3,5 picogramas por ml, tá? E se considerava um potencial síndrome de tempestade de citocinas quando esse valor estivesse acima de 5 vezes o valor de referência. Então seria aí em torno de 18, 20, vamos colocar esse corte como 20. Em COVID grave, a mediana dos estudos de COVID que dosaram IL-6, a mediana foi 35. No COVID crítico, a mediana foi 55. Mas no cenário de ARDS, por incrível que pareça, então, esse conceito de bloqueio da interleucina 6 emergiu como uma coisa tão nova e tão concreta. No conceito de ARDS, a mediana da interleucina 6 é 450. No cenário de sepse, a mediana é 950. E nessa síndrome de liberação de citocinas, dependência de terapia de células TK, 3.000, 3.100. Tá? Então,
Em cima disso, e por não ter um critério rígido de categorizar como uma síndrome, isso terminou caindo por terra a aplicação em si como uma síndrome de tempestade citocinética. Mas, quando na verdade tem um quadro avassalador, independente de citocinas pró-inflamatórias como outras doenças pró-inflamatórias. Complementando a sua pergunta sobre a dosagem da interleucina 6, é possível, de fato, dosar. A aplicabilidade clínica, ela existe como correlação de gravidade de doença, mas existe um atraso, ela não é um resultado, a disponibilidade do resultado não é imediata. Então, existe, nos maiores centros, 3 dias, 2 dias para esse resultado ser disponível, né? Então, a base do diagnóstico, a base de caracterização não depende da dosagem da citocina. E a terapia proposta também não se relaciona, os estudos que nós vamos discutir à frente, eles não foi dosado o nível de interleucina 6 para definir a intervenção. Tem pré nem pode, né? Sim. Alguns estudos dosaram a via final dessa via inflamatória, que é a proteína C reativa. Então, a proteína C reativa, eu acho que talvez nas doenças de medicina interna, eu acho que talvez seja o marcador, a doença que ela mais se encaixa com um marcador de utilidade. É impressionante, ela segue uma curva de quando o paciente está em uma fase incremental do estado inflamatório, um aumento progressivo. Quando o paciente faz um platô e em seguida o descenso, também acompanha da queda da proteína C reativa. A dosagem de interleucina 6 após o uso da medicação, do tocilizumab, também não é feito, porque ele é um remédio que ele bloqueia o receptor, a ação dela no receptor, né? Então, o nível sérico, na verdade, fica circulando e pode ter até um aumento do nível sérico. Então, de aplicação, se faz antes de dosar, antes de aplicar, muito mais como um inquérito da assistência mesmo, e posteriormente não repete a dosagem. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de ir para a próxima pergunta, eu só queria fazer um pedido aí para quem está assistindo. Se vocês estão gostando aí da conversa com o Dr. Ricardo sobre tocilizumab, por favor, clica no avião que tem aí de papel, né, o símbolo do avião. Compartilha essa live com quem você acha que pode se interessar. A gente vai ter ainda mais uma meia hora, 20 minutos aqui de conversa. E esse vídeo vai estar todo no nosso canal do YouTube, que é o MedWe Cursos, e no IGTV, no MedWe Oficial, aqui no próprio Instagram. Bom, eu queria... Essa próxima pergunta é sua, viu, Fábio? Mas eu vou fazer uma introdução aqui. O tocilizumab... Não, eu vou deixar essa para a próxima pergunta. Eu vou deixar você fazer a pergunta primeiro. Era sobre as questões dos estudos, mas eu não vou pular, não. Pode comentar aí, por favor, Fábio. Faz a sua próxima pergunta. Fábio, Ricardo, se eu lhe pedir mais uma coisa, você está atento aí às perguntas da plateia? São essas então, justamente que eu ia fazer. Isso, já estou selecionando e vou aproveitar e incluir uma aqui. Doutor Joaquim Custódio, um prazer tê-lo aqui, a sua presença aqui conosco. Joaquim fez uma pergunta interessante, faria parte, inclusive, de que estava aqui no script para a gente fazer. Joaquim é endocrinologista, ele mandou aqui uma pergunta sobre pacientes com diabetes mal controlados, estando hiperglicêmicos. Eles respondem menos ao tocilizumab? Existe alguma evidência até o momento a respeito disso, dessa categoria de pacientes? Fábio, desconheço esse subgrupo, né? Assim, análise de perfil de resposta, particularmente nesse subgrupo, né? O cenário dos pacientes. Então, diabetes é um fator de risco para a gravidade de doença. O perfil atual é o uso do corticoide, então é comum o paciente estar hiperglicêmico. Os estudos atuais com tocilizumab, mais de 80% da população estava em uso de corticoide, mas não tem, de fato, informação sobre
a glicemia desses pacientes ou análise de resposta na glicemia. Mas a minha impressão, a minha opinião é que essa é uma intervenção terapêutica que a gente consegue fazer sem ter o efeito metabólico causado pelo corticoide. Ou seja, você consegue intensificar a imunomodulação e sem piorar o controle da glicemia. Perfeito. Aproveitando, Ricardo, então, vou fazer agora uma pergunta que não quer calar. Você, como um coordenador de serviço, UTI, com ampla experiência no manejo do Covid desde o início da pandemia, como é que está a sua experiência a respeito do uso e sua experiência a respeito da resposta dos pacientes considerados eleitos para o tratamento? Como é que tem sido a sua experiência? Tá, então, o nosso primeiro caso foi em abril do ano passado. Tá? Então, de abril do ano passado até agora, até fevereiro, o nosso uso foi totalmente off-label. Então, isso foi motivo, de fato, para muita discussão interna em quem utilizar, como utilizar. As evidências que, na verdade, nos embasavam a fazer a medicação. E nesse período de praticamente um ano, nós temos aí o recovery como um divisor de época, né? Então, Covid pré-recovery, que na verdade o standard de care era hidroxicloroquina, azitromicina, idealizado inicialmente por aquele estudo do francês, que os estudos do Coalizão 1 e 2 vieram para mostrar o efeito nulo dessa intervenção. Ou seja, antes do corticoide não tínhamos nenhuma medicação efetiva e após o corticoide. Então, nosso primeiro caso foi em abril, foi antes do benefício evidenciado da corticoterapia. Por uma experiência negativa que eu tive do primeiro caso, que foi final de março, eu me senti como um espectador da doença, ou seja, acompanhando um paciente com Covid grave, e as medidas que eu fazia não tinham impacto em benefício clínico. Então, no dia seguinte o paciente estava pior, 2 dias depois estava pior, 3 dias depois pior, 4º dia pior. Isso me deixou extremamente incomodado. Então, já tinha essa plausibilidade biológica da medicação. A evidência na literatura é uma evidência pobre, de fato, de qualidade científica. Então, um primeiro relato de caso, uma série de 19 pacientes com uso do tocilizumab em doses variadas de 400 a 800 miligramas, mostrando um benefício em troca gasosa, benefício em marcadores de resposta inflamatória, então marcadores como marcadores substitutos, e o benefício clínico em troca gasosa. Em cima disso, nós já tínhamos aqui no hospital uma experiência com o tocilizumab nesse cenário de pacientes com doença reumatológica. Então, tinham 2 pacientes que fazem uso periódico do tocilizumab em intervalos eram 15 dias e 3 semanas. Então, a gente já tinha uma intimidade com o remédio. Além disso, veio esse relato de série de casos. Ficamos no maior dilema, de fato, em fazer. Em todos os pacientes que nós fizemos sempre com a participação do paciente e do acompanhante sobre a falta de evidência científica que seja inquestionável. E o meu primeiro paciente foi, eu tenho assim, impressionante como marcou, era uma paciente que estava agravando, estava bastante sintomática, estado inflamatório, só ficava na cama, você chegava e examinava ela suada, não tinha febre, mas estava a roupa sempre molhada e não saía do leito. No dia seguinte do uso, na verdade 12 horas após, e febre, e a 12 horas após o uso, meu amigo melhora exuberante dessa sintomatologia constitucional e em seguida melhora dos marcadores de inflamação. Eu e Renato, é uma pena Renato não estar aqui participando, que ficamos no maior dilema, será que a gente está o viés de observação, ou seja, fizemos uma intervenção em uma doença que segue um curso próprio de resposta inflamatória, e será que a gente está vendo um benefício, o que a gente supõe que seja um benefício do remédio, o próprio curso da doença.
Segundo caso, um caso mais grave, também a impressão favorável. Todo esse cenário é um cenário sem corticoterapia. Quando veio a evidência do recovery, então já tinha evidência de uma terapia eficaz, então nós reduzimos a prescrição para o paciente que agravasse em uso do corticoide. Então entrou a dexametasona como a primeira droga e em uso só utilizávamos se houvesse agravo refratário ao corticoide. Em contrapartida a isso, a gente sempre atento ao que estava emergindo de evidência, de literatura. Foi quando saiu uma meta-análise de estudos, predominante de estudos observacionais, de praticamente 10 mil pacientes, mostrando um benefício em morte e em redução de ventilação mecânica. Mas também é uma meta-análise grande, mas também é uma meta-análise pautada basicamente em estudos de coorte, que não dá para acreditar piamente que aquilo ali seja uma verdade absoluta. Me perdi na pergunta. Sim, foi quando veio... A sua experiência. É isso. A sua experiência. Então, perfeito. E a minha impressão, né? Então nós temos... são 30 pacientes, em torno de 30 pacientes que nós fizemos a medicação. A maior parte desses pacientes, a grande maioria, eu tenho a impressão de fato que após a intervenção da droga, aquele curso inflamatório ele estaciona, e isso muda o curso inflamatório. Não, ele está piorando, empeora, você faz a intervenção, ele estaciona, permanece num platô e depois ele regride. Tá? Então essa é a impressão para a grande maioria dos pacientes. E nós só utilizamos nesses pacientes que estão em uso de oxigênio, agravando o suporte, ou se eles já chegam como um paciente crítico, que isso também é relativamente comum. Nesse paciente com a carga de doença maior, eu tenho a impressão que de fato ele atenua, mas não é capaz de ter esse mesmo impacto de parar a doença, né? E a minha opinião de fato, veio a medicação para adicionar na intervenção do cenário de Covid. Deixa eu aproveitar e encaixar uma pergunta aqui para você, Ricardo. Tem duas perguntas aqui da plateia que eu vou fazer e vou encaixar com mais uma aqui. Se a prescrição do tocilizumab, ele retarda a necessidade do paciente ir para ventilação em pacientes com Covid com evolução progressiva, né, a despeito do tratamento clínico? Essa é a primeira. A segunda, você já respondeu, mas vou dar a chance de você repetir, porque é uma informação importante. Já em fase crítica, ou seja, o paciente em ventilação mecânica, mas ainda com provas inflamatórias em ascensão, esse paciente também tem boa resposta ao tocilizumab. E a minha terceira pergunta, que agora eu vou apertar um pouquinho. Do ponto de vista do tipo de padrão de pulmão, já vem, né, essas perguntas, do ponto de vista de padrão de resposta de pulmão tipo SARA, L ou pulmão duro ou pulmão, digamos, mais complacente. Existe diferença de resposta desses pacientes? Certo. Então, como é que eu vou responder tentar responder baseado, lógico, na melhor evidência que existe. Nós já temos a publicação de vários estudos, vários ensaios randomizados, né? Então, o primeiro estudo, né, naquela época que nós estávamos ainda sem a certeza do remédio, vieram 2 estudos que foram estudos que tiveram um impacto para a gente ruim. Eu fiquei no maior dilema. Não sei se você lembra que eu conversei contigo, eu fiquei, cara, acho que eu caí no encanto da sereia para escrever um remédio, eu estou achando que funciona e na verdade não funciona. Então, primeiro foi um estudo colaborativo dos hospitais de Boston. Era um estudo pequeno, de 250 pacientes, no perfil de paciente hospitalizado que não tinha ido ainda para ventilação mecânica. E o desfecho era ventilação mecânica ou morte. E aí não houve nenhuma mudança. Muito menos em morte, muito menos em ventilação mecânica. Era um desfecho combinado. E nessa época nós participamos do Grupo Coalizão. Então somos um dos centros que participa do Grupo Coalizão. Existe um braço do Coalizão para tocilizumab. Nesse braço nós não estávamos participando.
Mas, nos bastidores, nós ficamos sabendo que o estudo foi interrompido por falta de segurança. Rapaz, aí eu fiquei, de fato, Tenso. arrasado. Não, tenso, eu fiquei arrasado. Que foi, ou seja, eu estou prescrevendo um remédio, eu estou empolgado com o remédio, mas na verdade não tem efeito. Foi quando, final de novembro ou dezembro do ano passado, saiu o primeiro estudo, o EMPACT, um estudo em torno de 450 pacientes hospitalizados que não estavam no cenário de UTI. E a análise era justamente a prevenção de progressão para a UTI. Tá? Então, aquele paciente que está agravando, se a intervenção consegue prevenir uma intubação. E o desfecho era ventilação mecânica e morte. E foi o primeiro estudo que mostrou um efeito, um benefício em evitar esse desfecho combinado. Mas mortalidade só, ele não mostrou benefício. Era o estudo fase 3. Em seguida, no início do ano, no New England também, o Covacta, que foi no perfil global, paciente hospitalizado, fase 3, um estudo pequeno também de 400 pacientes, e que analisava o status clínico do paciente no final dos 28 dias. E esse estudo mostrou que, no grupo que usava tocilizumab, tinha um impacto em melhora do status clínico, mas também não mostrou benefício em mortalidade isolada. Então, isso até janeiro desse ano ficou essa dúvida. Para salvar e para começar a responder aí as perguntas, veio a publicação agora em fevereiro do REMAP-CAP. Então, do REMAP-CAP, aquele estudo que nós conversamos na semana passada, um estudo colaborativo que tiveram vários braços de imunomodulação e o braço de imunomodulação com corticoide, que foi hidrocortisona. E ele tinha também um braço de imunomodulação com o anti-IL-6. Era um estudo já maior, um estudo de 850 pacientes. Dos 850 pacientes, 50 receberam sarilumab, que é um outro anti-IL-6. Em torno de 400 receberam o tocilizumab e o restante o grupo controle. Cenário só de pacientes críticos. E aí paciente que está ou em ventilação mecânica, ou em ventilação não invasiva, ou cateter nasal de alto fluxo com FO2 acima de 40% e um fluxo de 30 litros por minuto. Então, nesse cenário, foi o primeiro estudo que mostrou o benefício em condição, o desfecho primário do estudo era a análise de estar livre de doença, livre de suporte de terapia intensiva, ou suporte de ventilação, algum desses 3 suportes, ou suporte de droga vasoativa. E o grupo intervenção, no final de 28 dias, mostrou um benefício de redução de 10 dias de suporte, diferente do grupo controle. E também uma análise de benefício só analisando mortalidade nesse cenário que já está, o paciente já está com a doença instalada, já tem o efeito de o paciente estar em ventilação mecânica, que a grande dúvida é se era eficaz e a outra se é seguro. Né? Então, em todos os estudos, eles mostraram, na verdade, segurança, inclusive no perfil de ventilação mecânica. E, em seguida, já saiu o Recovery, que foi o estudo que marcou a época do corticoide. Ele saiu também em conjunto, é um pré-print. Um estudo que também veio com poder tão grande como em corticoide veio em tocilizumab. É um estudo do Reino Unido que avaliou 4.000 pacientes. Desses 4.000 pacientes, 2.000 no braço de intervenção, com tocilizumab de 800 mg ou de 400 mg, conforme o peso do paciente, versus o placebo. E mostrou uma redução, assim como foi o recovery em corticoide, que é desfecho primário, é só mortalidade, uma redução em mortalidade. Uma redução com hazard ratio de 0,85, 0,84. E quando se analisa no perfil, que eram pacientes hospitalizados, então, quem está hospitalizado em uso de oxigênio, em uso de suporte de ventilação não invasiva ou CAF, ou em uso de ventilação mecânica. Nesses 3 cenários, existe o benefício de redução de mortalidade. E tempo livre de ventilação.
Então, respondendo a sua pergunta, a pergunta da plateia, que, de fato, se essa é a grande receio, né? Se a doença já teve toda a repercussão da síndrome de tempestade citocinética, todo o dano, será que ainda dá tempo de exercer um bloqueio? Será que ainda tem benefício de exercer um bloqueio? E esses 2 últimos estudos vieram para mostrar que tem espaço para esse cenário, sim. Não sei se eu consegui... Deixa eu aproveitar. Não esqueça da última, a que eu incluí aí na pergunta. Se tem diferença de resposta do paciente que tem um padrão de complacência reduzida ou complacência normal. E algum desse tipo de perfil de paciente tem melhor ou pior resposta ao tocilizumab? No grupo também de ventilação mecânica, Fábio, não tem nenhuma subanálise do perfil H ou do perfil L, entendeu? Que é esse perfil descrito por Gattinoni no início, né? O paciente que tem uma complacência melhor e não é recrutável, na verdade, causa até dano se recrutar, ou o paciente que tem um perfil pior de mecânica e que seria o padrão clássico da ARDS para recrutar. Não tem informação, pelo menos eu não conheço informação, nesses subgrupos, né? Dividindo entre eles. Na qual o paciente que está com esse pulmão mais inflamado, mais duro, é uma fase mais avançada ainda, né? Ou seja, se dá tempo ainda de modular a resposta desse paciente, né? Não sei lhe dizer isoladamente nesse perfil, nesse grupo. Mas no grupo de ventilação mecânica, sim. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui, Jorge, só para passar aqui uma pergunta do pessoal da plateia também, já que o Ricardo está falando sobre isso. Perguntaram aqui sobre se a dosagem de IL-6 é necessária, a gente já tinha falado a respeito aqui, do ponto de vista prático não é, né? Até porque é difícil a gente ter uma resposta rápida, mas tem uma pergunta aqui, a gente falou dos que são elegíveis, e tem alguém que é considerado inelegível para o tratamento com tocilizumab? Caso ele preencha os critérios, existe algo que o torne inelegível? O áudio caiu para você? Não. Ah, tá. Ele perguntou se tem algum paciente... Sim, isso eu peguei. Voltando no cenário da dosagem de interleucina, então, em todos os pacientes que nós fizemos, reavaliando o banco de dados, então nós temos, desde pacientes que tiveram dosagem de interleucina de 35, tá? O valor de referência é 10, então 10 vezes acima do valor de referência. Até uma paciente, que a paciente está internada hoje com dosagem de 845, que é um intervalo bem variado e existe uma relação entre a dosagem, o nível sérico maior da interleucina 6 e a gravidade clínica. Mas o que vai definir a gravidade clínica, de fato, é a análise conjunta da síndrome, da expressão, do grau das disfunções orgânicas associadas, né? Seja disfunção orgânica só pulmonar, ou dano miocárdico associado, ou injúria renal também. Qual é a outra pergunta? Sim, a contraindicação. Verdade. A contraindicação... We have a problem with a contraindicação. Então, a contraindicação é a hepatotoxicidade. Tá? Então, existe relato de insuficiência hepática após uso do tocilizumab com indicação de transplante hepático. Tá? Então, o cenário é esse e essa talvez o alerta maior é a hepatotoxicidade. Então, paciente que já tem nível de transaminase acima de 5 vezes o valor de referência é contraindicado e os guidelines atuais, de fato, contraindicam o uso. Tá? Os demais, eu vejo como uma contraindicação relativa, que o paciente precisa ter uma infecção controlada. Então, eu entendo isso como uma recomendação de bula para no cenário que a droga foi aprovada, que são as doenças hematológicas, ou seja, você não vai pulsar, você não vai começar um imunobiológico ou começar um imunobiológico no paciente que está infectado. Mas no nosso cenário, é um cenário, na verdade, de resposta de inflamação que a gente não consegue muitas vezes diferenciar se tem infecção bacteriana em atividade, tanto que é comum a gente considerar qual infecção. Então, o risco da infecção, eu vejo como uma situação
secundário, ainda mais na fase inicial da doença, né? Então, a fase que nós vamos intervir o paciente, nessa fase inicial, nessa fase de piora, os estudos mostram no momento de na UTI, mas assim que eles entraram na UTI, é diferente da gente estar fazendo tardiamente, quando o paciente já está 15 dias de ventilação mecânica, quando ali não é mais o ciclo inicial da doença, já são as complicações que se acompanham. Né? Consegui esclarecer, não? Perfeito. Tranquilo. Diga, Jorge. Se você colocar aqui, será que o microfone me ajuda? Tá baixo, eu te ouvi baixo. E agora tá baixo? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Eu vou ser breve, eu vou deixar as perguntas com você, Fábio. Eu só queria fazer algumas observações rápidas. Sendo bem objetivo aqui, porque algumas perguntas ficaram uma atrás da outra, né? Então, o tocilizumab tem evidência de que retarda e ele também está indicado em paciente crítico, não é isso? Sendo bem direto para o pessoal entender. Crítico em ventilação, foi a pergunta. Crítico em ventilação. Crítico em ventilação mecânica. Só uma pergunta. Custos, é viável? O convênio paga? Como é que funciona? O custo, não tem nenhuma análise de custo-efetividade, né? Mas o impacto, vamos imaginar, se ele consegue reduzir em 28 dias, se ele consegue reduzir 11 dias de internação, 11 dias de assistência em terapia intensiva, o custo, o benefício é muito grande, o benefício de impacto econômico, né? O custo do tratamento não vejo como um custo limitante, então é variável conforme a dose do paciente. Então, nós comentamos, eu não falei da dose, então a dose é 8 miligramas por quilo, com dose máxima de 800 miligramas. E em até 25% desses pacientes estudados foi aplicada uma segunda dose. Então, naquele paciente que ele não esfria, né, do processo inflamatório nas 12 ou 24 horas subsequentes, é reaplicado uma segunda dose. Então, vamos imaginar um cenário de 800 miligramas com 2 doses. Não tenho certeza do valor, mas acredito que seja um valor em torno de 10 mil reais, né? Então, que é um custo alto. Mas o impacto o benefício não só clínico, de redução de morte, mas o benefício econômico é grande, né? Nós prescrevemos aqui com um convênio, explicando, não estamos tendo problema, né? Então, mas é lógico, fundamentando o uso, né? Explicando o uso, particularizando o uso, não estamos com dificuldade referente a esses quesitos. Fábio, toca aí, por favor. A gente já está... Eu só queria agradecer aqui que nós temos 60 novos seguidores aqui na live hoje. Obrigado pela audiência. A live tem mais gente, mas são 60 novos seguidores ao portal. E, Fábio, toca aí, por favor, que o áudio aqui para mim não está legal. Ricardo, aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta. Pacientes que já são portadores de alguma doença autoimune, alguma colagenose, ou qualquer tipo de doença que requer algum tratamento já com imunossupressor e já faça uso metotrexato, de algum inibidor desse de anticorpo monoclonal e que apresente COVID e que cursem com um quadro de tempestade citocinérgica. Esses pacientes também têm benefício de utilizar um inibidor de IL-6, um paciente que teoricamente já está supresso? Rapaz, eu acho que é melhor a gente limitar a gravidade a intensidade das perguntas. Fabinho. Fábio tá demais. Fabinho. Eu estudei, cara. Eu estudei para me perguntar. Senão, a rede vai cair aqui. Rapaz, até então, o Renato acabou de chegar aqui. Ele pode ajudar. Você, Renato, você se recorda de algum paciente com perfil com doença autoimune que tenha sido admitido, não? Não, né? Eu também não me recordo de ter atendido nenhum perfil nesse... Não... Tem? Sim. Tivemos uma paciente, foi uma paciente que o Renato acompanhou, que... Pronto, perfeito. É o seu cenário. É uma paciente... A sua pergunta.
Tivemos uma paciente aqui, Fernanda, que foi o médico assistente dela, que ela é uma paciente que tinha uma paciente idosa, com comorbidade, com doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, obesidade, e ela tinha vasculite de pequenos vasos e fazia uso de prednisona e de azatioprina. Tá? Então, é uma paciente nesse cenário que você está descrevendo. Tá? Essa paciente ela fez uma forma crítica, fez um acometimento, acho que 90% do pulmão, deu bastante trabalho e nós utilizamos o tocilizumab, assim como fizemos o uso do corticoide. Né? Então, ao meu ver, exceto uma situação que o paciente seja uma doença reumatológica, que o manejo dessa doença reumatológica é o próprio anticorpo monoclonal, o anti-L6, ele está na janela de intervalo da meia-vida da droga, que como eu falei no início, de 10 a 20 dias, é difícil responder, tá? Baseado em evidência, mas se o paciente faz uma resposta inflamatória, essa resposta inflamatória depende, a IL-6 participa nessa resposta inflamatória, eu não vejo como uma contraindicação para utilizar, né? A não ser entrando naquelas contraindicações clássicas que já seja um paciente neutropênico, tá? Que é uma das contraindicações. Então, as contraindicações, a disfunção hepática, neutropenia, risco de perfuração, mas gastrointestinal, mas a neutropenia é uma das contraindicações. Então, fora disso, eu não vejo como uma contraindicação para utilizar. Mas eu acho que também esse paciente ele não participa não é um paciente que a evidência baseada em ensaio clínico randomizado vai responder essa pergunta com exatidão, entendeu? Perfeito. E a respeito algumas perguntas até foi a respeito disso, e a respeito do fornecimento. Você vem tendo dificuldades em conseguir com o laboratório, fornecimento, porque aqui alguns hospitais vêm tendo dificuldade, né? Você tem alguma informação a respeito disso? Rapaz, estávamos... Então a gente está prescrevendo desde abril. De abril até fevereiro estávamos bem, entendeu? Com a reposição. Meu amigo, saiu o estudo, saiu o RemapCap e saiu o Recovery, acabou, não tem. Nós estamos com dificuldade de reposição. Essa dificuldade se amplia para os pacientes que tiveram a aprovação inicial. Então, os pacientes que fazem uso crônico, eles estão com dificuldades. Então, é uma dificuldade tanto daqui quanto de Salvador, de centros oncológicos que eles fazem no Hospital Dia, de fato em reposição. Está em falta por demanda, porque aumentou a demanda de fato de prescrição. Tá? Então hoje é um limitador. Hoje o uso do tocilizumab, o limitador é justamente essa distribuição. Fábio, perfeito. Você sabe Diga, Jorge. Quanto tempo falta para a gente aí da live? Olha, baseado na segunda entrada, como a gente caiu e voltou, a gente tem 10 minutos aqui. Tá bom. O doutor Renato entrou aqui, chegou aqui, talvez ele se junte a gente. Se por acaso cair a live, a gente pode continuar mais uns 10 a 15 minutos, porque a gente está com muita pergunta da plateia. Eu queria responder pelo menos a maior parte delas, tá, Fábio? Pode ser? Tranquilo, faça mais uma. Pode. Seu áudio melhorou aí, Jorge. Faça aí as perguntas. Tá bom o áudio? Melhorou. Você está mais perto de Ricardo, melhorou aí. Então, ótimo. Tem em seguida, desse pré-print do Recovery, saiu uma meta-análise analisando apenas mortalidade. Tá? De todos os estudos, são 7 estudos, inclusive do Coalizão 6, com impacto negativo só em mortalidade. Tá? E o que puxa a robustez do Recovery nessa meta-análise é bem evidente, né, porque são 4.000 pacientes, e nessa meta-análise o hazard ratio de redução de mortalidade é de 0,87, 0,86, enfim. Bom,
Fizeram uma pergunta aqui agora a respeito do intervalo da segunda dose, Ricardo. Você tinha comentado de 12 a 24 horas, né? Mas qual o intervalo para a segunda dose? A maioria dos estudos permitiu com 12 horas, tá? Mas tem estudo com de 6 a 24 horas, que houve esse intervalo para a segunda dose. Então, no atendimento do paciente, é impressionante como o paciente esfria, né, os marcadores inflamatórios. Então, melhora o padrão febril, melhora a sintomatologia constitucional, e depois que você utiliza, você Tempo ou foi internet? Não, deixa ele não quer, não. Voltou ao vivo, hein? voltou. Tô achando. Fábio, Fábio não tá ouvindo a gente. aqui tá parado. Bota pra carregar aí, ó. Voltou. Só tá a gente, se fala. Vamos finalizar. Então, só para... O sinal tá bom? Estamos de volta? Só para finalizar. Estamos de volta. O sinal caiu. Eu não sei até que parte você ouviu aí, Fábio. Eu não ouvi nada. Mas... Quando você começou a falar, era impressionante como esfria, puf, caiu. Tá. Então, após... Você ficou falando meia hora aí antes, não foi? Ficou falando meia hora depois e aí só depois percebeu que o sinal tinha caído. Lógico. Vai lá. Após o uso do remédio, de fato o paciente ele melhora os marcadores inflamatórios que a gente utiliza, né, na avaliação. Então, febre, a sintomatologia constitucional e exames laboratoriais, como proteína C reativa. Então, é nítido isso. Nos pacientes que têm doença muito grave, então, nesses pacientes que têm 80%, 90%, 100% do pulmão acometido, isso é mais discreto, né? Então, em cima disso que a gente terminou também, nós reaplicávamos a medicação em 24 horas. Mas os estudos variáveis, eles reaplicam de 8 a 24 horas, e o critério para reaplicar no ensaio randomizado era a permanência de febre após o uso, após a primeira dose. Ricardo, eu não sei, a gente ainda tem tempo aí, Fábio? Você está conseguindo ver 3 minutos? A gente vai... 4 a 5 minutos, viu? Vamos fazer um encerramento, então. Acho que eu quero pedir desculpa aí ao pessoal por essa live um pouco conturbada. Hoje, um probleminha foi bem... A gente teve um problema instabilidade do sinal grande. Vocês vão fazer outras lives sobre terapia, sobre imunomodulação, e gostei pelas várias perguntas. Eu acho que no final fica aí como uma possibilidade de uma medicação a mais para o arsenal de terapêutico contra a Covid-19. Essa, sim, uma medicação baseada em evidência de ensaio clínico randomizado, além de outras evidências periféricas, vamos dizer assim, que a gente respondeu aqui claramente o grupo que mais se beneficia são pacientes de um quadro clínico um pouco mais avançado, até mesmo pacientes críticos em ventilação parecem ter algum benefício.
não é necessária a dosagem de IL-6, mas o PCR parece que tem ajuda bastante no manejo, né? E, infelizmente, por conta dessa novidade que foram as publicações no New England do ensaio clínico randomizado, nós estamos tendo dificuldade agora em achar no mercado. Vamos torcer que a indústria consiga fornecer, retomar esse fornecimento o mais rápido possível. Pessoal, muito obrigado. Eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos e deixar para Ricardo e Fábio encerrarem mais essa live da MEV. Ricardo, está contigo a palavra. Tá. Só para adicionar, frisar uma informação, que esses estudos do tocilizumab eles já foram feitos no cenário do corticoide. Né? Então, com corticoide, né? Com corticoide. Isso é um benefício adicional à corticoterapia. Né? E eles já foram atualizados tanto no guideline do NIH quanto no guideline da Sociedade Americana de Infectologia. A Sociedade Americana de Infectologia deixa o uso aberto ao paciente hospitalizado que esteja em algum suporte de oxigênio com saturação menor do que 93. Então, para esse cenário, ele já coloca como corticoide o tocilizumab. E o NIH foi um pouco mais restrito, mais conservador e recomenda o uso com corticoide no cenário do paciente que está em ventilação invasiva, cânula nasal de alto fluxo ou de ventilação mecânica invasiva. Acho que foi muito bom essa conversa, suas perguntas cabeludas aí como sempre. E é ruim, de fato, hoje por essa dificuldade nossa técnica aqui de sinal, de áudio, enfim. Mas espero que na próxima seja melhor. E vamos continuar abordando sobre terapia em Covid. Né? Na próxima quinta-feira, 20 horas, como dizia, não sei se era Chacrinha ou se era Faustão que dizia, se Deus quiser, como todo domingo, no nosso caso, toda quinta, 20 horas, é a live da MEV. Sempre com temas interessantes. Nesse caso, a gente ainda continua na imersão Covid. Terapia, no caso. Ok? Gente, muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Fábio. Doutor Fábio, fecha e encerra, por favor. Obrigado a todos pela presença. Convidamos, como o Jorge falou, para a próxima quinta, ainda na imersão Covid. Em breve, novos temas serão abordados de interesse de todos. E aqueles que tiverem algum tema específico que queiram sugerir para as lives, estamos também abertos a opiniões. Por favor, envie como direct. Teremos todo o prazer para tentar abordar o tema. Se não conseguirmos, com certeza convidaremos pessoas que entendam tanto quanto do assunto para poder contribuir para nosso aprendizado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.